Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo bem? Muito bem, nós vamos já aproveitar e ler a palavra, capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ler o penúltimo versículo, verso 20. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet, aí por todo o Brasil, também em Portugal. Deus os abençoe. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Grande Criador, estamos aqui dependendo unicamente de Ti, pois o Senhor é o único que pode nos ajudar para prosseguirmos com esta luz que o Senhor manifestou no entardecer na América. E agora, quase no amanhecer, estamos aqui recebendo as influências do Espírito Santo que se encarnou no entardecer e deixou uma mensagem que prepara o povo para o arrebatamento. Fale conosco. Cada coração sinta o perdão. Tenha força para caminhar, sabendo que cada um de nós não temos condição própria. O Espírito Santo é quem condiciona o homem e a mulher para o servir. Por isso esperamos em Ti a cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentarmos. Eu vou começar com um parágrafo que parece um paradoxo ao que eu li. Mas eu achei muito interessante isso. Nós vamos ver hoje uma vista antecipada da noiva. No parágrafo 354, senhores, é esse o tempo. Minha oração é: Deus, se isto é assim, eu não sei, Senhor. Só estava contando à igreja. Se é assim, Senhor, prepara meu coração. Prepara-nos, Senhor, porque essa grande hora que toda a história do tempo, que todos os profetas e os sábios têm esperado por esse tempo, Senhor, não sei o que dizer. Estaria temeroso de dizer: não venha, Senhor. Me sinto envergonhado de mim mesmo quando olho e vejo ao mundo na condição e não tenho feito mais do que tenho feito acerca disso. Me sinto envergonhado de mim mesmo. Se houver um amanhã, Senhor, unge meu coração, unge-me mais, Pai, para poder fazer tudo o que possa para trazer outros a Ti. Sou Teu. Amém. Irmão Brana, aquela sinceridade de ver as coisas no mundo todo ao revés. E ele, com o ministério que tinha, como ministro, ele pensava: não surte efeito, o povo não muda, então não venha, Senhor. Ali nós lemos: ora vem, Senhor Jesus. Isto somos nós. Ora vem, Senhor Jesus. João, falando aqui, ele é um tipo da noiva, da esposa. Ora vem, Senhor Jesus.
Mas o profeta, por contemplar o que estava acontecendo e por fazer o que ele fez, ainda dizendo que não tinha feito nada. Eu fico pensando nisso. O que ele fazia? O evangelismo, as pregações, e ele dizendo que não tinha feito nada. Na verdade, ainda não tinha começado o seu ministério. Porque, senhores, este o tempo é uma mensagem pregada em 62, dezembro de 62. E o ministério começou em 63, março de 63. Então aquilo estava dentro dele, dizendo assim, não sei dizer, estaria temeroso de dizer, não venha, Senhor. Me sinto envergonhado de mim mesmo. Quando olho e vejo o mundo na condição, e não tenho feito mais que tenho feito, quer dizer, eu poderia fazer mais, mas não tenho feito. Hoje, se nós olharmos a condição do mundo, e muitas vezes olhar quantas pessoas têm recebido a mensagem, nós até diríamos que o rapto não dê logo. Porque não temos feito nada ainda. Nós estamos começando a fazer. E o interessante é que isto não é para todo mundo. É somente um pequeno grupo que vai receber esta mensagem, tipificado em Enoque. Tão pouco que as pessoas não poderão crer que isso é verdade. Para nós, talvez não há um grande significado nossa reunião. Com poucas pessoas, pode-se contar no dedo aqui. Pode-se pregar e já contar. Certo? Não tem dificuldade para isso. E de saber que o mundo, olha em Salvador, vocês viram quantas pessoas hoje, a condição que estão, nem se importam com a vida. Passamos por perto da praia, para o batismo, pessoas nem se importam com a vida. Elas não sabem do que nós sabemos. Elas não têm esse conhecimento e nunca tomarão esse conhecimento. E parece que nós teríamos que chegar e fazer algo por todos. Mas não, esta mensagem é para alcançar o eleito. Tem hora que nós poderíamos pensar errado, temos que alcançar o mundo. Não, esta mensagem não abarca o mundo, ela abarca o eleito no mundo. Onde tiver um eleito, ele vai receber esta mensagem. Eleito para esta hora. Nós não teríamos, olha, é tão bom saber que lugares que nós não teríamos que alcançar. Não temos que alcançar a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, a África, que ainda é um país que fala, uma boa parte fala a nossa língua. Mas não temos que alcançar estes grandes países. Tudo já foi evangelizado. O profeta já pregou para ele, já passou por lá. Então nós temos que alcançar, tem o nosso lado aqui, onde a mensagem tem que chegar para o eleito. E ela vai chegar. Isso aqui chega de uma forma ou de outra, chega. As pessoas levam. Cada um, se você percebe, cada pessoa que recebe essa mensagem, ela tem o desejo de entregar para alguém que ela conhece, que aquela pessoa é honesta, sincera. Muitas vezes ela te decepciona quando você chega lá. Você acharia que ela creria. E você vai com aquela sede no pote. E o pote está vazio. Não tem água. Eles não dão água para a mensagem. Eles não recebem esta palavra. E aí a gente se parar um pouquinho e pensar, meu Deus do céu, se esta mensagem tivesse que alcançar mais países, o que estamos fazendo? Quase nada fazemos. Estamos fazendo o que nós temos direção de Deus para fazer. E sabemos que todo eleito receberá esta mensagem e de uma forma ou outra ele encontrará um livro, encontrará um CD, encontrará a mensagem que ao ouvir, eu sempre digo, sabe por que eles dizem para não ouvir essa mensagem? Porque é a única que está funcionando. Você sabe quando você ouve uma mensagem que ela não mexe mais com a gente? Então você pode ouvir todo mundo.
Se você perguntar para eles, hoje eles vão dizer, e vocês podem ouvir até os da ressurreição isolada do Mão Branco. Mas e Osmar? Aquele lá não. E eles estão certos. E se tiver um eleito ali, dizer, então é isso mesmo que eu quero ouvir. É o que vocês não querem. É que eu quero ouvir. Existe algo nisso. Porque a mensagem da hora é a mensagem que tem força, que tem vida. A outra já morreu. A primeira e segunda etapa, se você percebe, parece que ela viveu até o ano 2000, mas porque estávamos lá. Mas agora morreu. Acabou toda a força. Não tem força mais. Já há tempo não tem força. E as pessoas ali dentro, moralmente, vão piorar. Porque espiritualmente, falta-lhes o principal. A revelação, o ministério do sétimo anjo, que foi entregue a nós através dos 7 selos, e as pessoas não viram esse ministério. E nunca verão. Somente o eleito tomará conta disso daqui. Eu vejo, eu creio nessa verdade. Presta atenção, que dentro eu disse para vocês que eu ia ler hoje, para vocês. Eu quero ler mais detalhado esta parte. Me recordo daquela noite quando vi uma vista antecipada da noiva. 125, a mensagem, o rápido. Tradução de Goiânia. Agora presta atenção que irmão Brana já viu a vista antecipada da noiva. E vamos ver o caráter daquelas que irmão Brana expressou. Que tipo de vida estava vivendo já no tempo dele. Ele viu. E ele viu também dos nossos dias. Viu um grupo de senhoritas vestidas corretamente marchando. Bom, para começar, as irmãs sabem que a sua forma de vestir declara a qualidade de igreja. Conforme as mulheres vestem, é a igreja que ela está expressando. A Bíblia mostra isso, irmão Brana mostrou isso, que a mulher bem vestida está apontando para a igreja de Deus que está bem vestida. Bem vestida não quer dizer roupa fina, não é aparecer, não é a pompa. A bem vestida é cobrir, é isto que manda. Então nós devemos aprender isso. Um grupo, olha para vocês verem que é mostrado a igreja como um grupo de senhoritas, vestidas corretamente, marchando. Então toma essa mensagem, marchando, não dançando, marchando, não rock, rock você não marcha, rock and roll. E na visão estava alguém ao meu lado e vi que disse que isto era uma vista antecipada da noiva. Vi que passaram por este lado e logo deram a volta e logo vi as igrejas subindo para este outro lado. Apareceu a igreja da Ásia. E irmão, você não imagina que sujeira. Já está tudo lá atrás. Já. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Logo ouvi que vinha um som de rock and roll. E era a igreja da América. Irmão Brana veio de lá para cá, contando como era. E não tinha nada de roupa. Por isso ele estava dizendo, Senhor, não venha. Porque eu estou num país, estou pregando, e o Senhor está me dando uma visão que a igreja está sem roupa. Não tem a vestimenta. A vestimenta que veste a igreja é a palavra revelada. E a igreja está sem roupa. Não tinha roupa. Americanos, se algum americano pudesse entender o português, americanos que se garba de tanta coisa, o profeta foi sincero em dizer que a igreja, no seu tempo, estava sem roupa. E ele é quem punha roupa. E a igreja não quis roupa. Ele tinha a palavra que vestia a igreja da América. E a igreja não quis. Jesus lamentou, chorou sobre Jerusalém. Brana chorou sobre a América.
É um Cristo no nascente, é um Cristo no poente, é um Cristo chorando em Jerusalém, é outro Cristo, que é aquele mesmo Cristo num outro homem, chorando no entardecer, olhando, dizendo, não, não vem, Senhor, porque a América nem roupa tem. A igreja da América está sem roupa. Tinha algo como um jornal, algum papel cinza, que detinha junto ao corpo na frente, e bailando no ritmo e rock and roll. Irmãos, até hoje, eu já ouvi hinos de gente da mensagem das igrejas que foi dito que é a igreja mais espiritual em Nova York. Se você escutar, você vai ver que irmão Branham estava certo em falar, porque eles estão tocando ainda. Essas igrejas são igrejas que reúnem talvez 5.000 pessoas. E um grande homem, não vou citar nome aqui, talvez o rastro da serpente, né? Citaria o nome. Não vou citar nomes, mas essa igreja, eu tomei uma fita deles e vi aquela coisa tocando na igreja, e o pianista, aquela forma mais terrível, e o povo também. Pois espera lá, Branham esteve lá, Cristo esteve lá na América. E olha o que eles estão fazendo, estão sem roupa, eles não ouviram nem o pormenor que o irmão Branham pregou, que o rock veio do fundo do inferno. A igreja agora dizendo que crê no profeta com o rock dentro da igreja. E eles nunca vão perceber isso, que detinham junto o corpo na frente, bailando o ritmo de rock and roll, a senhorita América. A igreja, a senhorita América. E eu, estando de pé ali em sua presença, pensei, ó Deus, se como ministro isso é o melhor que podemos fazer, você imagina como me sentiria? Pensei, Deus, se unicamente pudesse escapar daqui. Se de tudo que tenho feito, isso é o que temos produzido, se é isso. E logo passaram aquelas mulheres mexendo-se para todos os lados, com cabelos curtos, caras pintadas, e elas devendo ser virgens para Cristo. Devendo, mas não era. Devendo ser virgens para Cristo, devendo ter o seu cabelo longo, não devendo ter maquiagem em seu rosto, mas estava com cara pintada e cabelo curto. O profeta pregou contra tudo isso. Mas o irmão Branham viu a igreja da América nesta situação. Aí você pensa, não, mas isso daí é aquela igreja pentecostal. O irmão Branham está falando do povo dele, o que ele viu é do ministério dele, ao ponto dele dizer, se eu pudesse escapar daqui. Se eu pudesse escapar daqui agora. E como ministro, olha o que nós temos apresentado, ele sentiu culpado. Será que cada pregador do Brasil não sente culpado da decadência moral da igreja? Você não olhará tanto o mundo, mas olha pelo menos a igreja nesse dia. Deveríamos sentir culpado como o irmão Branham sentiu. Ah, se eu pudesse me escapar. Mas não tem jeito. E elas estão aí. Você pode pregar. Estou mostrando para você uma vista parcial da noiva. Isso aqui é importante para você examinar a si próprio, para ver se você é um membro desse corpo. E você, ainda bem que eu não sou da América do Norte. Porque a senhorita América está aí no rock and roll. Quando o profeta diz que é uma música que veio do fundo do inferno, eles estão cantando dentro da igreja. Eu perguntei para um pastor, ele disse, não, isso é normal, porque isso é da América. Mas foi lá mesmo que veio Branham. Não pode ser normal. Foi ali mesmo que veio William Branham. Foi dali que saiu essa mensagem, contrariando esse ritmo. E eles tomam os hinos e cantam desta forma. Bom, vamos prosseguir. Logo passaram aquelas mulheres mexendo-se para todos os lados. E quando passou, eu voltei a cabeça, porque tão somente em ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar.
Isso daqui está falando da igreja da América ainda. A condição que estava a igreja da América. Irmãos, você sabe que a Bíblia, Deus prega em símbolos. Tipo, o que Deus fez foi falar para o profeta Isaías para pregar uma mensagem para o povo. E Deus mandou ele pregar a mensagem, sabe que jeito? Do jeito que o povo estava espiritualmente. Mas o pregador teve que chegar na frente do povo de uma forma humana, nu. Eles tinham que dizer, o profeta Isaías, coitadinho, você viu, ficou doido. Eu vi o profeta Isaías, ele é um homem espiritual, estava sem roupa. Para que a mensagem pudesse repercutir entre eles, que eles estavam daquela forma nu diante de Deus. E se aquele pregador, aquele profeta estava naquela forma, era para adverti-los que todos eles estavam de uma forma vergonhosa perante Deus. Ainda bem que Deus não usa esse tipo hoje. Já passaram os profetas. O último profeta foi Branham. E ele veio e pregou, mas já mostrando, tendo uma visão antecipada da noiva e mostrando que tipo elas estão. Então, pelo que eu vejo, até aqui, o irmão Branham chegou a um ponto, tem uma mensagem que ele diz, se subir 12 da América é muito. 12. É força de expressão? Olha aqui que ele está dizendo que a igreja estava. Ele veio falando, a igreja desde a Ásia ele começou. Desde a Ásia. Passou pela Europa e diz imunda. Chega na América, onde ele estava pregando, e diz, ela é a senhorita América, não tem roupa, sem nada. E com o profeta para vestir, para colocar roupa nela, se pudesse ouvir. Se as mulheres da mensagem escutarem a mensagem do profeta, elas colocarão roupa. Se nós, a igreja do profeta, se nós escutarmos a mensagem do profeta, nós homens, vamos colocar de roupa também. Nós vamos ter que ser como o profeta pregou. Nós vamos ter que fazer assim. Não podemos ser diferentes. Eu comecei cedo, vou terminar agora. E passaram e voltei e chorei. Agora vocês entendem? Ele estava numa visão. Até na visão ele chora. Jesus chorou lá atrás, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como as galinhas, ajuntam seus pintainhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Por isso a vossa casa irá ficar deserta. Agora vem Branham aqui, no entardecer, voltei e chorei. Depois que a América passou, voltei e chorei. Estando ali em sua presença, e ele sabendo que eu era ministro, e ele sabendo que eu era um ministro na igreja, isso era o que havia produzido, porque ele estava dando a visão para o profeta, e o profeta sentiu culpado, ele sabe, Deus sabe que eu sou um ministro, e ele me mostra estas coisas, que é tipo a igreja da América, prego, e elas não escutam a mensagem. Ele lamentava, ele pregava, chegava em casa e dizia, Meda, tinha mais irmãs de cabelo cortado hoje. Aí, uma Meda diz, Bill, para de pregar. Ele diz, não, tem que ter uma voz que fale contra estas coisas até o fim, esta será a minha. Mas ele sabia, ele pregava e chegava na igreja, tinha mais mulheres do cabelo cortado. Deus! Não posso contemplar estas coisas. Olha como que ele chegou, até na visão. Deixa-me morrer. Deixa-me desvanecer. E quando passou, cada uma continuava até certo ponto e se desvanecia. Isso que tem que se prestar conta e atenção nisso, porque a igreja vinha, ela parecia ser de Deus, mas logo ela desaparecia, desvanecia. Estava provando que não era a noiva. Vamos chegar na noiva. E somente se ouviu o som delas. Só emitia um som, porque você já não via nada, porque ela ia desvanecendo. A igreja se perdia. Logo ouvi algo como firme e avante. Agora vem
a noiva verdadeira, a esposa. Agora ele ouviu, mas não era da América. Vocês notam? Não era da América. A América já tinha passado. A América, ele disse que já tinha desvanecido. Eles passaram, emitiam um som e desvanecia. E ele viu tudo isso. Agora ele viu também. Logo, olhei e eis que vi aquele grupo de senhoritas santas exatamente como eram. Todas corretamente vestidas. Seu cabelo caindo ao longo das costas. Eram damas limpas e bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Você vê um tipo de gente que vale a pena. Agora, eu quero perguntar para mim, quero que vocês perguntem para si próprios, sou eu esta noiva, esta esposa, limpa, bem arrumada, marchando segundo o ritmo do Evangelho? Eles falam, não, mas nós marchamos segundo o ritmo do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora é você estar marchando no ritmo do Evangelho que o sétimo anjo revelou, fazendo com que a própria Bíblia se tornasse um novo livro, uma nova palavra, uma nova Bíblia para nós, porque aqui traz o caráter desta igreja do último dia. Ela era a palavra. E que palavra? A palavra que foi revelada. Aquela palavra que Deus revelou para o sétimo anjo e ele trouxe para nós. Agora você tem que ver que nem era da América. Isso aqui eu quero bater firme, não era da América. A da América não tinha roupa, essa tinha. A da América vinha dançando rock and roll, essa não. Vinha marchando, cantando e marchando firme e avante. Totalmente diferente. Parecia que havia uma de cada nação, enquanto as contemplava. E em vez de ir para baixo, subiram. Porque essas outras foram para baixo. Mas esta daqui, elas subiram. Agora vamos ver, isto faz parte desta nação, destas nações agora finais, onde a mensagem da esposa de Cristo alcança, terá a esposa, a noiva de Cristo, o ministério antes do rapto, diz o profeta. Sim, é o ministério da hora, e ela está composta de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Alguém diz, mas se ela é esposa, ela é mulher, mulher não prega. O profeta já deixou que jeito que é. Ainda bem que o profeta deixou a coisa ali. É a esposa. Ela tem um ministério, mas o ministério está através de quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí está o ministério. Tem que encontrar este quíntuplo de Efésios dentro da esposa, porque nós encontramos o quíntuplo de Efésios dentro das igrejas, nas denominações. Encontramos o quíntuplo de Efésios dentro da primeira e segunda etapa. Cada um queria ser uma coisa, e um é apóstolo, o outro... O profeta, para mim, o profeta não muda. O profeta sempre é o profeta. Nesse tempo final, o profeta sempre é brando. Não tem jeito. Não tem de você mudar. Arruma outro profeta, não tem jeito, que terminou. Não tem profeta mais para o povo gentil. Acabou a era gentia, então não tem profeta mais. O último profeta foi William Branham. Então você toma ele como profeta, como amostra final. Você começa a aprender através dele. É aquilo ali que é o importante. Aí depois começa a vir os apóstolos, aí começa a vir os evangelistas, os pastores e os mestres. E apóstolos não são coisas para as pessoas ficarem aí fazendo deles um ídolo. Apóstolo simplesmente alguém que levou uma mensagem, um missionário levou uma mensagem para alguém. E que honra você quer ter de levar a mensagem e depois fazer como Branham, chorar e ver que muita gente não recebe essa mensagem. Mas se alegrar quando você vê que pelo menos alguém dá graças a Deus pelo que ouviu e aquilo está surtindo efeito, graças a Deus. Então aqui está uma visão antecipada da noiva. Vocês prestem atenção. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila e eu lhes gritei. Mais uma coisa que eu quero que vocês vejam. Quando o irmão Branham viu que tinha 2 ou 3 saindo da fila, não era Ásia, não era da Europa, isso daí não era americana, exatamente desse tempo,
daqui para frente, depois que o profeta partiu. Então, se a América era uma igreja vulgar, que foi mostrada aqui, o profeta mostrou, mas depois que veio aquela visão mostrada para o profeta da verdadeira noiva, então ele também viu que tinha umas que estavam saindo da fila. Isso daqui tem que se entender. Olha para você ver. E em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila. E eu lhes gritei: fiquem na fila. Olha, irmãos, a única fila que eu entendo nesse tempo final é a fila do selo revelado, é a fila dos trovões, é a fila do novo nome. Olha, se há alguma que sai fora da fila, porque é sair fora da palavra, aquilo que foi revelado pelo 7º anjo, já foi revelado. Sair fora é sair fora da fila. Se a pessoa não crê que os 7 trovões foram revelados, e que Brahma já está mostrando, HM, o novo nome de Cristo aqui no entardecer. Se lá no amanhecer ele chamou Jesus, no entardecer ele chamou Brahma. Você não pode sair da fila. Vamos ver qual nação vai sair da fila. Da fila da revelação. Tem que se ver isso. Isso aqui foi pregado pelo profeta. Ele não podia dizer o nome dele, mas nós podemos dizer. Ele dizia que a igreja estava casada naquele dia e que era o filho do homem mesmo que estava fazendo aquela união. Mas o filho do homem estava em Brana, fazendo aquela união do crente com a palavra. E o esposo era a palavra que estava sendo pregada, a palavra revelada. Ele diz: o esposo é a palavra revelada. Festa das Trombetas 102. Então, se o esposo é a palavra revelada, olha, fique na fila. Não saia da fila. E as pessoas começam a sair da fila quando elas começam a ter suas interpretações. Você sai da fila e nem percebe. Você está marchando aqui, firme e avante. Daqui a pouco você sai da fila e continua marchando, mas saiu da fila. E você tem que ser advertido pela mensagem do 7º anjo, da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, da terceira puxada. Você tem que ser advertido. Fique na fila. Então me passou a visão. E eu estava no quarto gritando: fiquem na fila. Isto era uma visão. Eu estava gritando: fiquem na fila. Me ponha a pensar. Aqui termina a visão. Olha o que ele diz: me ponha a pensar. É possível que isso já esteja no passado? É possível que a noiva já esteja chamada? Agora, isso daqui é 65. Já não é 62 mais, que é o rápido. 65. É possível que a noiva já esteja chamada? Isso aqui é tão interessante, irmãos. É como Israel. Israel foi chamado para a sua terra. E até hoje não apareceu Moisés e Elias. Mas já foram chamados. Em 48 foram chamados para lá. Já passou uma geração agora, depois que eles foram chamados. Por isso não podia passar aquela geração sem que Cristo viesse. Ora vem, Senhor Jesus. Ele veio. Agora, isso daqui não estou tratando de rapto agora. Estou te dizendo, ora vem, Senhor Jesus. O que estava acontecendo, que as pessoas não estavam percebendo, que antes o próprio Mombrana disse: não venha, Senhor Jesus. Não venha, Senhor. Mas agora, ora vem, Senhor Jesus. Se quando ele estava pregando em 62, se ele soubesse que Cristo viria logo em 63, mas Deus tinha que encontrar um homem que tinha isso aqui: me sinto envergonhado de mim mesmo. As pessoas têm que sentir vergonha de si mesmo. Tem hora que nós olhamos até para filhas nossas, temos vergonha delas pertencer à nossa família. Se olhar para filhas não reveladas, que não acompanham a palavra, estou me colocando junto com vocês. Todos nós temos que pensar nisso. E se você não tem filhas assim hoje, e tem criança daqui 10, 15 anos, se não der o arrebatamento, então elas serão jovens.
elas vão ao casamento. E se você notar a qualidade de vida delas que não corresponde com a própria Bíblia, com aquilo que foi ensinado a vida toda dentro de casa, você vai ficar como William Branham, envergonhado. Vivi essa mensagem, anunciei para meus filhos, eles viram o meu testemunho e não fizeram nada. Está parecendo a Igreja da América. Você prega, o profeta está pregando e eles não estão percebendo o que Deus está fazendo, está bem dentro de casa e eles não percebem. Aí o irmão Branham continua, é por meio disso que estamos passando nesses dias. Esta noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Deixa eu voltar esse pedacinho com respeito à noiva. É possível que a noiva já esteja chamada? Está falando de Israel? Israel foi chamado, mas Moisés e Elias não apareceu ainda. E é tão fácil você ver essas coisas, que aquele povo que foi chamado, é provável que é igualzinho lá atrás no Egito. O povo que foi tirado do Egito, morreu no deserto, os filhos deles que entraram. O povo que saiu das nações, que voltaram para Jerusalém em 48, é provável que vai morrer quase tudo. É os filhos deles que vão ouvir a mensagem de Moisés e Elias. Porque de 48 a agora já faz 60 anos. Se ele era um menino de 10 anos, hoje ele tem 70. Mas e os de 50 anos que foram? E aquele rabino? E os demais precisavam ouvi-lo? Filhos, nosso profeta disse que ele viria nas asas de uma águia. Aí eles entraram no avião rápido para poder voltar para sua pátria. Falei, nós já sabemos disso. É um símbolo apenas. Mas só de falar nisso, eles olharam e entraram no avião. Senão não queria entrar, não. Mas é provável que esses tinham semente. Agora, tem judeu no Brasil, tem judeu aí para todo lado. E eles pensam que tem alguma coisa a ver com Moisés e Elias. Tem nada. Os que foram para lá, os que voltaram para sua pátria em 48, quase todos já morreram. E os filhos dele, eu estou dizendo pela idade, quase todos já morreram. Quem vai entrar? Os filhos deles, que vão ouvir Moisés e Elias. Mas para chamá-lo, para a chamada levou eles para lá. A chamada chamou a noiva do Brasil. Agora, quantos vão chegar à terceira puxada? Se vocês notam que no tempo do irmão Branham, aqueles que viveram no tempo do irmão Branham, até hoje, quase todos morreram. São poucos que você vai encontrar que andaram com o irmão Branham, que comeram com o irmão Branham, porque tinha que acontecer desta forma. E chegar numa hora dessa, esses homens que andaram com o irmão Branham, hoje, eles não veram o novo nome, não veram a terceira puxada, não ver a manifestação de Deus em carne no William Branham, que abriu a palavra, entregou uma palavra aberta para nós. Eles estão perdendo tudo e andaram com o irmão Branham. Então as pessoas vão perder tudo e voltaram para Jerusalém, os judeus voltaram para lá. Mas Moisés e Elias ainda não apareceram. A hora que Moisés e Elias aparecer, exatamente no momento que ele aparecer, se tiver, é muito pouco daqueles dias de 48, para contar a história. Por isso, a igreja não ficará muito tempo mais na terra, porque diz o profeta que nós temos, a noiva tem que sair de cena para Moisés e Elias manifestar lá em Jerusalém. Então nós não temos muito tempo mais nessa terra, isso é verdade, porque está na hora de Moisés e Elias aparecer, não para nós mais. Tem um ministério no Brasil dizendo que é Moisés e Elias para a noiva. É antibíblico, é anticristo. Porque o único que viria era o profeta Elias, que viria para nós, e ele veio já trazendo o ministério de Cristo encarnado no entardecer. Isso já cumpriu, nós já recebemos. Então mais ninguém entrará. E tem pessoas que dizem que vão trazer ainda a revelação dos trovões para o povo, e a igreja está crendo. Tem gente aí crendo
que vai chegar ainda a conhecer a revelação dos trovões, do 7º selo, do novo nome, através de um homem que está aí no Brasil pregando sobre isso. Tudo anticristo. É antibíblico. O profeta já pregou isso. Ninguém vai revelar 7 trovões, porque o William Branham já revelou. Ninguém vai revelar novo nome. O William Branham já revelou. Deus falou para ele: te dou um sinal eterno, e era Branham. O sinal eterno era Branham. O sinal eterno era o nome dele, que está escrito sobre a montanha. E se nós calarmos, se os Estados Unidos calam, as montanhas dos Estados Unidos já pregaram. Pregaram tanto que já até rebentaram aquelas montanhas. Amém. Eu já estou terminando. Isto é a única coisa. Cristo é a palavra. Esta noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Isso é a única coisa. Vê você? Não pode haver nenhuma só coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão de homem ou a outra mão como uma pata de cachorro. Tem que ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido, porque foi tirada do marido. Isso daqui, a gente tem hora que vai fundo nessas coisas para mostrar o lugar da mulher. A mulher foi tirada do marido. E ela tem que ser aquela costela que ajuda. Se é uma coisa postiça, aquilo não é seu, não funciona. Tem que ser uma costela do marido. Então a costela do marido como a costela de Cristo. A noiva, que é a costela de Cristo, quando revelou os selos, ela entendeu, porque ela é costela dele. Aquilo deu certinho no lado de Cristo, porque foi revelado para ela e ela concebeu aquilo. Assim, a esposa no natural faz a mesma coisa. Ela concebe a mensagem, a palavra do seu marido, desde que ele é um cristão autêntico da palavra. Ela deve ouvi-lo, ela deve saber que ela é a costela dele. Tem que dar certo com ele. Eu sei que nem em tudo as pessoas dizem, mas nem em tudo isso vai dar. E você é a pessoa bem na Bahia? Você já pensou bem lá no Ceará? Lugar de gente brava? Como pode, bichinho? Não é assim? Você chega lá de primeiro, o baiano está na nossa igreja, ele é daquele que é o bichinho, passa a faca no chão assim, mas não faz nada, é um coitadinho nós temos na igreja. Muito bom, gente muito boa. Mas você vai notar, cada um do seu lado. A coisa é tão certa que parece que cada um de nós já somos daquela terra. Eu não sou da terra da Bahia. Eu sou lá do estado de São Paulo. Eu sou um pedaço daquela terra. E você é um pedaço dessa terra. E você acaba dando certo naquele lugar. Você é próprio aquele lugar para vencer os problemas, as tentações, as dificuldades. Tudo daquele lugar. E eu lá do meu lugar. Então eu vou admirar vocês, vocês vão me admirar. Cada um no seu lugar, cada um na sua terra, porque você faz parte dessa terra. Essa mulher faz parte desse marido, ela dá certo porque ela é uma parte dessa terra, desse esposo. Ela vai dar certo, ela vai ouvir. E essa igreja, ela dá certo com Cristo, porque ela é parte da palavra, o qual Ele é a palavra. Amém. Deixa eu terminar aqui. Eva foi uma parte de Adão, de sua costela, e assim também é a noiva, não tomada de uma denominação, porque a primeira e segunda etapa já denominou faz muitos anos. É nós que não enxergávamos, nós estávamos cegos. Nós não enxergávamos. Mas quando passamos a enxergar, saímos, porque vimos que era uma denominação há muitos anos. Mas esta noiva, diz o profeta, não tomada de uma denominação, mas tomada do seio da palavra de Deus. Espera lá, se ele parasse aqui, estava bom. Ela foi tomada do seio da palavra de Deus. Aí você poderia ver onde o seio da palavra de Deus você podia aplicar tempo de Moisés, tempo de Jesus, tempo de Paulo, onde você quisesse. Mas Branham mostrou certinho. É no seio da palavra de Deus para este dia.
Esta noiva é tomada do seio da palavra de Deus. O seio da palavra de Deus para este dia são trovões, selos, terceira etapa, novo nome. Este é o seio onde a noiva foi tomada. Ela não é tomada lá de trás, ela é tomada agora. Ela foi tomada desta palavra que foi revelada no ministério do profeta, exatamente quando abriu os selos, revelou os trovões, revelou um novo nome dentro dos trovões, e a terceira etapa foi a abertura da palavra. Amém. Pai Celestial, te damos graças por poder ver a visão do seu profeta sobre esta visão antecipada da noiva. É muito bom, Senhor, ver tudo isso. É maravilhoso. Mas nós queremos sempre tomar parte disso. Eu quero estar dentro disso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Queremos receber esta palavra e distribuí-la. Não queremos ser uma esposa de Cristo que fica dando problema ao lado dele, mas aquela que é uma adjutora. Ela é a adjutora da terceira puxada. Ela não atrapalha a terceira puxada, ela é uma adjutora, ela é a esposa. A esposa é uma adjutora de Cristo, que Cristo abriu os selos, os trovões, a terceira puxada, o novo nome, e esta noiva, esta esposa de Cristo, hoje, ela é uma adjutora, ela está semeando, ela está dizendo, Cristo é os selos, meu marido é os selos, meu marido é a palavra revelada. Ela está dizendo, eu recebi um nome no entardecer. Cristo veio e manifestou em carne no entardecer para mostrar para mim que eu sou parte de Cristo, mas de Cristo deste dia do entardecer. Senhor, estamos agradecidos agora pela revelação da sua palavra e tomando parte nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say